Bem com vocês? Eu espero muito que sim. Quem fala aqui é Beto Campi e você está no nosso canal de dicas e vídeos profissionais. Hoje eu quero falar sobre liderança, tipos de liderança. E eu vou usar a ficção, os desenhos animados, para mostrar para você dois perfis de líderes que são muito comuns nas empresas e o que esses líderes podem trazer de positivo e negativo em alguns momentos em que a gestão de pessoas precisa ser reavaliada, que ela precisa ser compreendida e, principalmente, trazer para o foco real a necessidade de se comportar de uma maneira mais adequada diante de todos os colaboradores. Líder é para inspirar, líder é para motivar, líder é para ser um facilitador e ajudar os colaboradores nas necessidades. Ele lidera a equipe, ele toma as decisões, traz adiante e faz com que a equipe compre a mesma ideia, seguindo a linha de caminho e raciocínio correto. E o que eu quero usar de ficção dessa vez é os Simpsons e o desenho do Bob Esponja. Você tem dois perfis de líderes diferentes. Tanto que eu fiz aqui na apresentação do vídeo, eu coloquei ali Senhor Siriguejo, do Bob Esponja, versus o Sr. Burns, dos Simpsons. Para quem não conhece e nunca ouviu falar dos personagens ou não acompanha o desenho, eu recomendo verificar, mesmo que momentaneamente, 1 ou 2 episódios para vocês compreenderem como esses líderes agem no ambiente de trabalho. Independente de você gostar ou não do desenho, acompanhe isso. Acompanhe, que é muito legal, você vai ver a postura. Lógico que isso tem toda uma ligação, um conjunto para que o desenho se desenrole, mas a postura é muito parecida com líderes que você já deve ter vivenciado, visto ou até é um líder dessa forma. E a mesma vale para os Simpsons. Tá? O Sr. Burns, ele é o dono de uma usina nuclear na cidade de Springfield e também tem uma postura extremamente autocrática, ele é um líder autocrático. Então, o que você vai identificar, por exemplo, na postura do Sr. Burns? Ele é aquele líder mandão, que ele vive dentro dos padrões dele, ele não modifica por nada, ele é dono da razão para tudo, ele nunca aceita ser cobrado ou contrariado pelo seu funcionário. Se você observar alguns episódios dos Simpsons, por exemplo, quando vai um funcionário, ou o próprio Homer, vai até a sala dele e ele não gosta do que ele está ouvindo, o desenho tem a criação fantástica, né? Ele tem um botão na mesa e esse botão ele aperta e abre um buraco para que o funcionário caia num calabouço e vá embora e não incomode mais ele. Se há alguma relação que o funcionário está falando na rua sobre trabalho, comentando, se lamentando do trabalho, ou até do próprio líder, dono, que é o Sr. Burns, de repente ele aparece no meio da conversa já reclamando, ou falando, olha, isso não é assim, ou então vai ganhar dinheiro. Então é aquele líder que não respeita os funcionários. Ele está o tempo todo na defensiva, o tempo todo valorizando somente seus interesses e os interesses da própria empresa. O funcionário para ele é simplesmente um número. Ele só se aproxima do funcionário quando tem uma ordem para ser dada ou quando tem algo de interesse que lhe cabe. Fora isso, sempre está na defensiva e sempre criticando ou cobrando o trabalho excessivo dos funcionários. Ele é mandão, centralizador. Perto deles tem o Sr. Smithers, que seria o puxa-saco dele, que está sempre concordando com tudo que ele faz, está ali para fazer algumas necessidades que ele tem, quando ele não quer abaixar, quando ele não quer pegar algo, ele manda o Sr. Smithers pegar. E o Sr. Smithers faz tudo para ele. Você já deve ter visto isso em alguma empresa. Você já deve ter se identificado com isso. Eu, nos meus 18 anos de experiência, já vi líderes assim, com uma pessoa que está ali do lado tentando ser o puxa-saco, tentando fazer tudo que a pessoa manda, e é lógico que essa pessoa nunca faz corretamente. O que esse líder pode te agregar? Em alguns cenários, por exemplo, onde há muita rebeldia por parte dos funcionários, quando os funcionários não cumprem e não respeitam hierarquia, não cumprem o trabalho corretamente, em alguns momentos essa autocracia, esse chefe mandão, ele acaba fazendo com que a produção ocorra. Ele acaba fazendo com que o serviço aconteça da maneira que tem que acontecer. Por outro lado, ele gera todo esse dano maior na empresa e na gestão de pessoas, porque você vai ter funcionários satisfeitos, querendo sair o tempo todo, há um clima de fofoca no ar. Então, ele é muito mais nocivo
do que propriamente benéfico para o ambiente de trabalho. Por exemplo, ele não consegue esconder em seu perfil pessoal que ele é um chefe mandão, que ele é um chefe arrogante, que ele é um chefe que só quer isso. Ele não esconde, ele faz questão de mostrar que ele está no poder e que ele precisa dominar todos que estão à sua frente. E dessa forma ele faz com que o clima seja hostil. As pessoas passam a ter medo dele. Quando ele chega perto, as pessoas sabem que algo de ruim vai acontecer. Já o papel do seu siriguejo no desenho do Bob Esponja, ele é aquele líder que ele trabalha muito mais com foco no resultado. Em alguns momentos ele também é autoritário, mandão. Só que ele se preocupa com o dinamismo do resultado, ele não se preocupa com a gestão de pessoas e não se preocupa com o caminho que vai ser levado até lá, desde que o resultado ocorra. Então ele é dono ali daquele restaurante, né, que é o Siri Cascudo. O Bob Esponja trabalha lá fazendo hambúrgueres e ele quer, vamos lá, vamos fazer hambúrguer, já tem pedido, faz hambúrguer, faz hambúrguer. Não importa como esse processo existe, não importa se está ocorrendo um grande problema ali na cozinha, mas ele quer que esse resultado ocorra. Então, ele, de certa forma, ele é um líder autoritário. A diferença do seu siriguejo para o Sr. Burns, considerando as proporções do desenho, ou seja, a diferença de um líder para o outro, é que nesse caso o papel do seu siriguejo ele é um pouco mais humanizado do que o Sr. Burns. O Sr. Burns, como eu falei, tem o calabouço que ele aperta o botão e o funcionário vai embora, porque ele não quer ouvir o funcionário de maneira nenhuma. O seu siriguejo ele já se propõe a ficar na defensiva no momento da conversa. Então é aquele líder que se defende, que ele até ouve o funcionário, ele é mais humano. Se ele entender que aquilo vai fazer bem para ele, se ele entender que aquela mudança ou aquela necessidade do funcionário realmente afeta o resultado dele, ele até concorda. Caso contrário, ele de uma maneira um pouco mais tranquila, assim, ele faz com que o foco volte para o resultado que é o que lhe interessa. Ele é o detetor do dinheiro, então ele mostra isso, ele ostenta esse poder, né, porque ele está no status de poder mandar. Ele pode parecer, vamos dizer assim, superficial em alguns momentos. Esse é o ponto que eu quero chegar. Ele pode parecer superficial, porque ele está nessa oscilação de às vezes ser mais humanizado, às vezes não ser. Mas ele tem um aspecto profissional que faz com que ele traga o resultado. Como profissional de gestão de pessoas, eu não acho isso 100% adequado, mas entendo quando isso ocorre no ambiente. Tem situações que você precisa de resultado rápido, de produção rápida, de venda rápida. Então, é importante você ter esse ritmo, que senão o funcionário para debater coisas que não são necessárias. Então, eu entendo que o meio termo dessa relação deve ocorrer à medida que você expõe os fatos, faz uma reunião inicial, faz uma preleção, motiva, e aí você no dia foca naquilo que for necessário. E só pausa para uma coisa ou outra quando realmente é urgente ou necessário para o fato. Caso contrário, não tem porquê. Tá? O perfil do seu siriguejo é um líder executor, porque ele também, se precisar, ele vai lá, põe a mão na massa e faz aquilo acontecer. Então ele faz os processos ocorrerem, só que, como eu disse, ele é um pouco mais humanizado, mas ainda tem a linha de raciocínio de resultados. Então ele faz acontecer quando realmente lhe convém, quando realmente aquilo está precisando de uma ajuda na equipe para fazer acontecer. Mas ainda assim é por um único objetivo, o resultado, e não para melhora, por exemplo, do clima organizacional, do ambiente, para que ele possa, de fato, transformar isso e ter a sequência natural, ou seja, pessoas trabalhando felizes, contentes e automaticamente produzindo e engajada. Claro que estamos falando de um desenho animado, mas isso é muito, mas muito comum em muitas empresas. Também já presenciei em consultoria cenários assim. Então, volto a dizer, eu não digo nem que o papel do líder democrático talvez seja o mundo perfeito, porque o líder democrático às vezes também deixa a desejar por muitas vezes estar aberto a ouvir diversas opiniões e não saber qual decidir. Mas a soma das lideranças, a soma das ideias da liderança, ou seja, um pouquinho do autocrático, um pouquinho do líder democrático, aquele líder que deixa livre a vontade, às vezes é interessante. Então você tem que ter o equilíbrio, como na vida. Mantenha a zona de equilíbrio e você consegue administrar, porque não será espanto para a equipe quando você houver uma mudança e você está aqui, você está trabalhando dessa forma. Então precisou mudar para cá, você pode fazer isso, vai descer um pouco e não vai afetar a equipe. Quando você precisar, retoma. Hoje precisou daqui, então vamos para cá, baixamos aqui.
E aí você precisa entrar junto, então faz uma parte desse. Entende? Você tem a junção de todas, a equipe sabe que existe e você consegue conduzir de uma maneira legal. Eu espero ter ajudado vocês, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, por favor, deixe seu like. Por favor, inscreva-se no canal. Cada vez que você deixa um like aqui, esse vídeo chega para mais pessoas e mais pessoas vão ter conhecimento dessas dicas bem legais. Compartilhe também, isso ajuda muito e eu agradeço demais o carinho e a atenção de vocês aqui no canal. Convido para o Instagram, @beto.camp, oficial é o meu perfil, @Camp Gestão de Pessoas é um segundo perfil meu também e @Adote Comportamento. Mas Beto, você tem 3 perfis, por quê? E com nomes diferentes? Porque são para nichos diferentes. Os temas são muito correlatos, tratam da gestão de pessoas, RH, vendas, atendimento ao cliente, liderança, enfim. Mas são para nichos diferentes, vale conferir os 3, tá bom? E você, empresário e empresária, que quer contratar o meu serviço, www.campgestãodepessoas.wordpress.com. Um forte abraço e até o próximo vídeo.